Olá, nós vamos começar uma série de vídeos sobre as decisões clínicas do nosso dia a dia. Baseada na nossa coluna, na revista Clínica, nós vamos falar sobre tipos de decisões que nós temos que tomar reabilitando o paciente. A primeira coluna nós falamos sobre as 5 decisões de preparos posteriores. E hoje eu vou começar falando sobre quais são as características que me levam a tomar a decisão de partir para uma restauração indireta no setor posterior e não partir para uma resina composta restaurando diretamente o dente. Nós temos que entender o porquê fazer, o que fazer e como fazer no nosso protocolo clínico. Quase todos os dias nos consultórios chegam restaurações deficientes e nós temos que trocar. Muitas vezes o paciente acha que vai ser só uma troca simples de restaurações e nos deparamos com uma restauração como essa, no último molar, onde ele teve uma cúspide fraturada, onde ele precisa entender o porquê vai realizar uma restauração cerâmica e qual tipo de cerâmica realizar e o porquê dessa decisão de tratamento que vai onerar mais o tratamento final dele. Na nossa clínica, nós tendemos a tomar decisões no dia a dia e muitas vezes não compartilhar com o paciente. Isso é um grande problema, pois ele precisa realmente fazer parte dessa decisão conosco. Eu quero dizer para vocês que esse é o nosso dia a dia. Eu coloco um pino, eu não coloco um pino, quando eu só preencho, quando eu não preencho, eu faço uma resina, eu faço uma cerâmica, qual decisão que eu vou tomar para reabilitar esse paciente. Pós-endo, o que eu devo fazer, qual cúspide proteger, qual cúspide não proteger, quando proteger e por que proteger. Hoje nós buscamos devolver a função estética mantendo o máximo de estrutura dental intacta. Isso é a filosofia da odontologia moderna e a gente vai conversar sobre isso ao longo desses vídeos. Como fazer isso com restaurações adesivas? Restaurações adesivas propiciam restaurações mais conservadoras e hoje, devido à evolução dos materiais cerâmicos, devido à evolução dos cimentos resinosos, devido à evolução da adesão, a gente pode compartilhar com os nossos pacientes restaurações duradouras, com pequena espessura e de forma adesiva. Sempre me perguntam, Andréia, como eu tomo essa decisão de direta ou indireta no setor posterior? É claro que a literatura vai mostrar pra gente vantagens e desvantagens de cada técnica. Então nós temos que entender o motivo de cada técnica e saber que não há técnica prevalente. No nosso arsenal de soluções clínicas, nós temos que ter domínio de várias técnicas restauradoras para oferecer o melhor para cada caso. E eu gosto muito desse artigo onde ele fala que não há evidência científica suficiente para comprovar qual é a melhor decisão restauradora. Meus alunos perguntam, como assim você gosta desse artigo? Eu preferia ter uma receita, eu preferia ter uma única solução. Mas não, esse artigo ele fala exatamente o que o clínico sabe, que as soluções são individualizadas. A força muscular de cada indivíduo, os hábitos parafuncionais, o tipo de sono do nosso paciente, o tipo de alimentação dele, e isso tudo vai corroborar para a nossa decisão de técnica restauradora. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês as 4 características que me levam a tomar a decisão de restauração cerâmica no setor posterior. A primeira delas é se o término proximal está subgengival, onde nós temos dificuldade de colocação de matriz, dificuldade de isolamento, dificuldade de alcançar o término subgengival. Temos que pensar se é ou não indicado uma restauração indireta, feita em laboratório, para que a restauração esteja melhor adaptada. O segundo é caixas proximais com paredes amplas e abertas. E esse é um grande quesito para decidirmos sobre restaurações posteriores indiretas. Se eu tenho caixas amplas, se eu tenho caixas onde as paredes são muito divergentes, eu preciso muitas vezes optar por uma restauração indireta, pois a contração dessa restauração direta não vai ser ideal. Se eu coloco uma resina onde eu tenho caixas muito amplas e abertas, eu vou ter tendência de falha ao longo do tempo. Terceiro motivo é adaptação cervical complexa. Toda vez que nós temos uma adaptação cervical muito complexa, principalmente em classe 2, nós devemos evitar restaurações diretas. Tenho certeza que você, como clínico, vê muita restauração classe 2 infiltrada. Logicamente, quando nós temos caixas amplas e paredes divergentes com uma adaptação cervical complexa, essa restauração muitas vezes pode ser uma indicação de restauração indireta ou até mesmo
mesmo de uma resina indireta, mas uma restauração feita em laboratório e cimentada em boca. O quarto e último, onde eu converso com o meu paciente, é quando eu tenho uma superfície oclusal comprometida em mais de 2/3. Quando eu tenho uma superfície oclusal muito comprometida, o istmo da cavidade é muito aberto, nós temos que partir para uma restauração indireta para evitar falhas ao longo do tempo. Quando um paciente chega como esse, ele acha que é só trocar uma resina, é só trocar uma restauração deficiente, e nós percebemos que as caixas são amplas, o término é subgengival, a mesoclusal está muito comprometida, e conversando com ele, fotografando o setor posterior, nós entendemos junto ao paciente, explicamos a ele que é necessário trocar para uma restauração posterior indireta. No caso, nós vamos aplicar uma cerâmica, e vai ser tema do nosso próximo vídeo: por que realizar uma cerâmica nesse dente e não uma restauração em resina posterior feita em laboratório. Espero ter ajudado vocês. Lembrem-se desses 4 quesitos para que nós venhamos a escolher a modalidade de restauração indireta de cerâmica e não uma restauração direta para a troca dessa restauração. É isso, espero ter ajudado.